Estamos retornando nos nossos debates. A acusação, então, já manifestou suas teses acusatórias. Agora vem a vez da defesa, que, da mesma maneira, vai, então, falar em blocos só para poder gravar e para facilitar a vida de vocês que estão nos assistindo aqui na internet. Portanto, doutor Adel, doutor defensor, está com a palavra no tempo que foi, então, combinado aqui entre nós. Com a palavra, a defesa. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer imensamente ao professor Luiz Flávio pelo convite para estar aqui, e que faz, às vezes, hoje do nosso juiz, e então, como juiz, saúdo o tribunal. Quero saudar fraternalmente o meu querido amigo Rogério Sanches, um querido amigo de longa estrada no magistério, um profissional brilhante. Eu tive o privilégio de acompanhar uma parte da carreira do professor Rogério e sou um admirador, um fã de carteirinha dele. E digo aos senhores jurados, no momento em que os cumprimento, que justamente embora aqui estejamos nesse trabalho para discutir teses jurídicas, mas ter do meu lado, discutindo a tese do dolo eventual, um debatedor, um oponente da envergadura do professor Rogério, realmente nos causa preocupações, nos causa tremedeira, nos causa todo tipo de arrepios, porque sabemos da capacidade dele e da empatia que ele desperta, da capacidade de oratória, e que não foi diferente do que ele demonstrou ali. Demonstrou ali, eu escutava aqui, contagiado, e lhes confesso que se eu não soubesse sequer uma vírgula de direito, eu diria que era dolo eventual. Mas, realmente, foi uma contaminação momentânea que eu fui tomado, foi uma contaminação momentânea justamente por esse dote da oratória do professor Rogério, esse seu carisma espetacular, de quem eu sou um admirador profundo. E justamente a propósito disso é que eu me lembrava, enquanto ele falava, da sabedoria de Salomão. Salomão, sempre que alguém levava a ele um pedido, levava a ele uma demanda, levava a ele uma acusação, Salomão tinha cautela de colocar uma das mãos sobre um dos ouvidos. E assim ouvia quem levava aquela demanda, quem levava aquela reclamação, quem levava aquele pedido. E Salomão, certa vez, foi questionado por que assim procedia, por que sempre que alguém o procurava, ele então levava uma das mãos sobre o ouvido. E Salomão respondeu que assim o fazia porque guardava um ouvido para a defesa. No caso de hoje, que a gente parte de uma acusação absolutamente espetacular, como a do professor Rogério, de alguém da capacidade técnica do professor Rogério, se vossas excelências não guardarem um ouvido para a defesa, não existirá defesa. A defesa precisa que vossas excelências tenham guardado um ouvido. Que aqueles que ouvem a defesa possam fazê-lo sem reservas de espírito, sem se deixar contaminar de imediato por um ímpeto que todos nós temos, de olhar a lei e dizer, mas uma pena alternativa, que barbaridade, vamos então pôr o dolo eventual e colocar esse cara na cadeia de uma vez por todas. Que é o ímpeto que todos nós temos, é o ímpeto que todos nós que estamos na sociedade hoje tomados pela violência no trânsito temos, e esse ímpeto, ele exerce uma influência tão grande em toda a sociedade que, efetivamente, se a defesa não tiver um ouvido dos senhores ao mesmo, não há possibilidade de defesa. O acusado está indefeso, a tese da culpa consciente, embora não seja uma tese, mas seja a estrutura jurídica do sistema jurídico, não tem condição de ser defendida. Porque ela será destruída pela capacidade brilhante de um orador e será destruída pela opinião pública tomada por um processo de desgaste, por um processo de pânico gerado pela mídia. A primeira questão que me parece que nós tenhamos que refletir é que nós somos uma população de 200 milhões de habitantes. E que nós não podemos deixar que essa população de 200 milhões de habitantes que somos nós seja refém de uma manobra efetuada a partir de meia dúzia de casos que são jogados na mídia como se todos nós brasileiros fôssemos homicidas do trânsito. E essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, porque quando nós construímos o sistema jurídico, nós construímos para os 200 milhões de habitantes. Nós não construímos para as exceções, nós não construímos para essa meia dúzia de exceções que nós vemos na mídia. Nós estaremos dizendo que é dolo eventual, que é culpa consciente, mais do que definindo o problema dessa meia dúzia de casos, é estabelecendo qual é o sistema jurídico que nós fazemos parte. A que sistema jurídico nós pertencemos? A um sistema jurídico democrático ou a um sistema jurídico autoritário? Essa é a definição que nós fazemos.
E fazemos para 200 milhões de habitantes. Então, efetivamente, é necessário que a gente não se deixe contaminar tanto por essa questão midiática, por esse ímpeto da mídia de querer criar demônios onde eles não existem, querer criar fantasmas onde eles não existem, e refletirmos com calma. Estamos diante de dolo eventual, estamos diante de culpa consciente. O que é dolo eventual, o que é culpa consciente? E por que esses critérios são importantes? Julgo fundamental, senhores jurados, nós sabermos por que esses critérios são importantes, por que é fundamental que existam esses critérios. Isto parte de algo chamado dogmática penal. Dogmática penal que foi fundada na sua estrutura atual, foi desenvolvida na sua estrutura atual, em especial pela obra de um autor alemão, Hans Welsel, que eu até trouxe o livro dele para ler o que ele nos fala sobre dolo eventual e culpa consciente. A estrutura atual da dogmática penal vem dele, e vem de um momento muito particular. O momento em que Hans Welsel reflete para estruturar a sua teoria, que é a teoria finalista, e nesse sentido me chamou a atenção que na sua brilhante exposição o professor Rogério citou Nelson Hungria, Basileu Garcia, Aníbal Bruno, todos autores causalistas, ou seja, anteriores ao finalismo. A estrutura nossa é finalista. E este pensamento finalista de Hans Welsel vem num momento muito importante, que é o pós-Estado nazista. No pós-Estado nazista, Hans Welsel observa algo. Observa como um alemão de bem, como um cidadão de bem, como um cidadão pacato, como um professor de uma universidade, ele observa a destruição que foi provocada pelo Estado nazista. E a destruição que foi provocada pelo Estado nazista em nome do bem comum, que o discurso, que era o discurso sustentado pelo Estado nazista, era o discurso que se fazia o bem comum. Quando Carl Schmitt anunciou as câmaras de gás para eliminar deficientes físicos, que depois foram usados para eliminar deficientes mentais, que depois foram utilizados para eliminar ciganos, negros, árabes, judeus. Ele o fez em nome de uma pseudo-defesa da sociedade, tal qual é o discurso atual. Dizendo, nós precisamos disso como uma medida emergencial para que haja a defesa da sociedade. Por isso a lei tem que estabelecer os critérios, é a lei que tem que dizer o que é certo e o que é errado. É a lei, é o que nós conhecemos na teoria, na filosofia, como o neocantismo ou o idealismo alemão, que justamente é a lei que é a criadora da realidade, é a lei que cria todo o fenômeno, e nós temos que nos curvar a tudo aquilo que a lei diz. E Hans Welsel diz, quando ele olha a experiência do fim da Segunda Guerra Mundial, e ele toma contato com a atrocidade dos campos de concentração, ele olha e diz, não, nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Porque nós temos uma tendência à irracionalidade. Nós, seres humanos, temos a tendência à irracionalidade. Nós já tínhamos feito assim na Inquisição, nós já tínhamos feito assim no Estado Napoleônico, nós já tínhamos feito assim agora no nazismo fizemos de novo agora nas ditaduras militares latino-americanas, foi feito de novo em Guantánamo, nos Estados Unidos. Hans Welsel diz, é preciso que nós nos protejamos de nós mesmos. E nós nos protegemos de nós mesmos tendo critérios dogmáticos absolutamente fortes, indestrutíveis, que se sobreponham à própria lei. E aí ele passa a desenvolver a descoberta desses critérios dogmáticos. Passa a partir da realidade, da essência das coisas, a descobrir a essência e então formular quais são os critérios dogmáticos. E neste campo se insere a formulação do critério dogmático essencial que estamos discutindo hoje, que é dolo eventual e culpa consciente. Dizer, e já vamos ver o que Welsel diz, dizer que é culpa consciente, me parece que é dizer o seguinte, nós, sociedade brasileira, aceitamos voltar no idealismo alemão. Nós, sociedade brasileira, aceitamos sim que a lei nos diga o que é a realidade irrestritamente. E se o legislador for um louco, insano, que em um determinado momento diga que pensar é crime, nós vamos ter que nos curvar. Seja um louco, insano, que diga de novo que ser cigano é crime, nós vamos ter que nos curvar. For um louco, insano, que diga que ser judeu é crime, nós temos que nos curvar. Porque essa era a lógica que foi quebrada. E essa lógica é que não pode ser reestabelecida. Não pensem que não me impressiona e não me choca como cidadão as imagens dos acidentes de trânsito. Não pensem, me choca tanto. Só que me parece que há algo anterior a tudo a ser defendido, que é a democracia. E para defender a democracia em direito penal, só se o faz defendendo os critérios dogmáticos. E o que é que distingue dolo eventual de culpa consciente? Uma única coisa, a aceitação do resultado pelo agente no momento da prática da conduta. É isso. No momento em que o agente pratica a conduta estando em culpa consciente, ele visualiza que há um risco da produção daquele resultado. Ele vê que há um risco da produção daquele resultado. No dolo eventual também ele visualiza que há um risco de produção daquele resultado. Em ambos os casos há essa visualização. A diferença é que o agente que atua com culpa consciente, ele vem e diz a si mesmo, não, mas não vai acontecer nada.
Ou ele não acredita, não vai acontecer nada. Para que haja o dolo eventual, é preciso que neste momento da prática da conduta, o agente diga para ele mesmo, se acontecer, dane-se. Se eu matar, dane-se. Para que nós digamos que há dolo eventual quando uma pessoa dirige embriagada e atropela alguém, nós temos que dizer que todos nós, sem hipocrisia, porque realmente eu não compactuo com a hipocrisia, quando bebemos e saímos dirigindo, nós dizemos, se eu atropelar alguém, dane-se, que morra. Só então será dolo eventual. Caso contrário, por pior que seja a legislação, e daí então é o momento do movimento para a pressão que a legislação se altere, e já há propostas nesse sentido. Já há propostas aumentando a pena do homicídio culposo de trânsito para a pena superior do homicídio doloso. Para a pena superior ao do homicídio doloso. Então, vamos à alteração legislativa. Agora, em hipótese alguma, destroçar o sistema jurídico, destroçar o sistema dogmático. E dizer que um indivíduo embriagado, que assume a direção de um veículo, diz para si mesmo nesse momento, se eu atropelar alguém, dane-se que morra. Isso é surreal, isso é irracional. Ah, mas daí nós vamos permitir uma punição maior e tal, e vamos atender um sentimento de vingança social? Não, nós estamos destruindo o sistema dogmático. Nós estamos admitindo que se cria uma exceção no sistema dogmático. E aqui me utilizo de Feuerbach, que dizia sempre, a exceção no direito penal se transforma na regra. É por isso que a lei dos crimes hediondos começou com 2, 3 tipos, daqui a pouco nós vamos ter que ter uma lei de crimes hediondos para dizer o que não é crime hediondo. É por isso que todas as leis que cerceiam liberdade sempre começam pequenininhas e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. As exceções se convertem em regras. Essa é a característica particular de quando a gente fala de direito penal. Lembrem-se, quando a gente fala de direito penal, nós estamos falando de poder do Estado. Do poder mais magnífico que existe, que é o poder de punir. E quem tem poder de punir, quer sempre mais poder de punir. E a nós cabe conter este poder de punir, porque este poder não é nosso, este poder é usado contra nós. Nós seremos punidos. Nós não temos a carteira funcional de deputado para mostrar na Blitz e não separado na Blitz. Esse poder é contra nós temos que deter esse poder. Depois, no próximo bloco, nós vamos analisar com bastante vagar a questão específica deste caso e justamente como se inserem essas categorias nele.